Olá, meus amores, muito bom dia. Estamos aqui com a nossa aulinha de português. Isso mesmo, demos início ao nosso módulo 2, né? Na aula passada, iniciamos aqui o capítulo 4 e o tema do capítulo, tia, qual é? Viagem, faça suas malas, vamos viajar? É isso mesmo. Na leitura 1, nós estudamos o quê? Visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Então foi uma viagem, um relato de viagem, né? Alguém viajou e quis conhecer essas comunidades maravilhosas, lugar encantador. Um relato de viagem. Na nossa segunda leitura, nós vamos permanecer com o mesmo tema. Não é o mesmo gênero, não é um relato de viagem, né? Porém, o tema é o mesmo, é o que? Viagens, isso mesmo. É isso aí, nós vamos para a correçãozinha da atividade da aula passada. Logo após, nós vamos, né, ver para onde vai ser essa viagem da nossa segunda leitura. Bora lá. Primeira questão, interpretação escrita. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou. O que vocês iam fazer? Vocês iam chegar até lá no primeiro parágrafo e para onde o autor do relato viajou, vocês iam apenas passar um tracinho. E quando ele viajou, vocês iam passar 2 tracinhos. Primeiro parágrafo. Ok, inicia-se aqui. Está bem aqui? Primeiro parágrafo. É isso mesmo? Muito bem, tá aqui, primeiro parágrafo. Durante a minha visita a Manaus em abril, tá? Então, onde vocês encontrarem, né, para onde o autor viajou, vocês vão passar apenas um tracinho. Ele viajou para onde? Ó, durante a minha viagem em Manaus, então passa um tracinho em Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas, tá? Para Manaus e não só Manaus. Manaus e comunidades ribeirinhas. Então, Manaus, passa um tracinho. E lá embaixo, comunidades ribeirinhas, um tracinho. Quando vocês encontrarem a data de quando ele viajou, aí vocês passam 2 tracinhos. Abril de 2016. 2 tracinhos embaixo de abril de 2016. Passando para a nossa segunda questão. Porque o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas, hein? Por quê? Porque ele queria conhecer como as pessoas vivem nessas comunidades e ver qual a diferença entre essas pessoas e as que vivem na cidade, né? Ele queria conhecer. O autor queria conhecer, saber como essas pessoas viviam e qual a diferença entre essas pessoas dessa comunidade e as pessoas que vivem na cidade, né? A diferença de vida entre esses 2 lugares tão próximos e tão diferentes. Terceira questão. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Claro, ele passa pelo encontro das águas, né? Então, ele vivenciou esse encontro, o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. Foi esse a experiência, né, interessante que ele passou, o encontro. Ele até conseguiu colocar a mão lá, gente. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Porque as águas do rio, elas são diferentes, né? Uma tem uma temperatura mais fria do que a outra, a coloração, e elas correm uma lado a lado sem se misturar, né? Uma é mais veloz, mais rápida, né, do que a outra. Quarta questão. Qual o assunto principal abordado no intertítulo
uma comunidade singular, né? O texto lá ele foi dividido, tem o título, e lá embaixo, em certas partes lá tem um intertítulo, e esse intertítulo é esse, né? Uma comunidade singular. E o que aborda nessa comunidade, hein? A comunidade São José, seus moradores e o modo de vida. Só isso, tá? A comunidade São José fala sobre os moradores e o modo de vida deles. Somente isso. Passando para a nossa página 14. Porque as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas, porque durante, né, metade do ano o nível do rio, o nível da água sobe, né? E eles ficam inundados, a comunidade fica inundada. Então a casa fica dentro da água, é elevada já para a água não entrar dentro da casa. Ela fica abaixo um pouquinho, tá? Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus, certo? Qual a justificativa deles a essa escolha? O que é que eles dizem, né? Na comunidade, o ambiente é mais, né, é muito mais relaxante, né? Tranquilo e agradável. É isso que eles justificam em relação à cidade, né? A B, o autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos. Comprove sua resposta com um trecho, tá? Está lá no texto, sim. Qual trecho, tia? Aqui, ó. Sim, eu realmente senti isso. Apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população, né? Bastante habitantes. A comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Então o autor, né, quando ele justifica que realmente na comunidade o clima é mais agradável, é melhor do que em Manaus, ele justifica com esse trecho. Sétima questão. Em um relato do trecho, releia um relato do trecho e responda às questões. Durante minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato foi escrito em primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, né? Durante minha viagem a Manaus, durante minha primeira pessoa. A B. Que palavras do trecho comprovam sua resposta ao item A? Que palavras comprovam que realmente é um narrador de primeira pessoa, é um narrador personagem, é um narrador que participa da história. Quando ele fala aí, ó, durante minha, né? Visita a Manaus em abril. Fiz, então minha e fiz, tá? Oitava questão. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? Isso daí é altamente pessoal. Nona questão. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem, né? É um texto que narra as aventuras fictícias, as aventuras inventadas, vivida por um personagem durante uma viagem? Não é fictício não, é verdadeiro. Eu viajei para tal canto, então eu vou escrever sobre essa aventura. Relato de viagem. É um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem? Ok. Décima. Onde esse relato de viagem foi publicado? Onde ele foi publicado? Onde é que eu posso pegar isso, tia? Lá nos créditos do texto, que é isso. Essa partezinha aqui, ó, que tá abaixo do texto. Tá vendo aqui, ó? Tá? Aí eu consigo retirar essas informações. Onde foi que ele foi publicado? Ele foi publicado no site 7 continentes e um passaporte, tá? Vamos lá ver esse site, ver se realmente foi. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Visitando comunidades ribeirinhas na Amazônia, tá? Ponto. É um site, tá? 7 continentes e um passaporte, ok? Foi nesse site aí, gente. 11.
Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Ah, tia, esse texto ele foi escrito apenas para as pessoas que moram nessas comunidades. Não, tia, foi escrito apenas para as pessoas que gostam de escrever esse gênero. E você, imagina que a que público-alvo foi direcionado? Eu acho que as pessoas que gostam de viajar, pessoas com interesse na região, em conhecer região de Manaus, né? Conhecer comunidades ribeirinhas, acho que foi relacionado a essas pessoas, né? Destinado a essas pessoas. Aqui na 12 nós temos um mapa, né? E nós temos aqui essa legenda, né? Com lápis de cor verde nós vamos pintar o país onde nasce o Rio Negro. Onde nasce o Rio Negro, tia? Ele nasce na Colômbia, né, gente? Então vocês viram aqui em Colômbia, pintava. Com lápis de cor vermelho nós vamos pintar o país onde nasce o Rio Solimões. Onde nasce no Peru, que está bem aqui abaixo, vermelho. E azul, o estado onde se localiza. Onde, tia? Cadê o estado? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Amazonas AM, tá certo? Só a sigla. Ok. Vamos para a nossa atividade de hoje, né? Como... Ah, não, falta a correçãozinha aqui do estudo da língua, gente. Desculpa. Falta essa correçãozinha. Bora lá para essa correção ainda, tá? Aqui nós temos um cartão postal, né? Na qual temos uma linguagem descontraída, uma sobrinha escreve para um tio, olha aí o grau de parentesco, família. Então, realmente é uma comunicação, né, onde utilizam uma linguagem descontraída, familiares. Nessas linguagens descontraídas, pode-se utilizar o quê? Pode-se utilizar gírias, pode-se utilizar palavras abreviadas, né, resumidas, como a gente pode ver que a palavra VC, né, beijos, abraço, tudo resumido. Também dá para ver o que? As palavras abreviadas, aí ó, Espírito Santo, DR, R de rua, N de número, tá? A segunda, sublinhe no cartão postal os termos abreviados, isto é, reduzido. Então, você só ia vir aqui e ia passar um tracinho em tudo que está reduzido, resumidozinho, tá? Apenas escrito abreviado, digamos assim, né? O que é que eu consigo ter aí, tia? Como... abreviado, reduzido. Aqui, ó, eu tenho a palavra VC, tá? Quanto, eu tenho a palavra... Gente, não é em cima não, o tracinho tá, passa embaixo mesmo, é porque a tia não tá conseguindo, tá certo? Muito aqui, ó. Opa, beijo, abraço. Tudo isso está resumido, reduzidinho, né? Escrito com poucas letras. Aqui nós temos o que mais? Nós temos o R, DR, N de número, e aqui nós temos Espírito Santo, e aqui nós temos CEP, tá vendo? Era somente isso que vocês iam fazer. Na terceira, combine os termos em que você sublinhou com os termos abaixo. Lá, você, VC, quanto, como é que está escrito quanto? QTO. Muito, MTO, beijos, BJOS, abraços, AB, cedilha, S, rua, R, doutor, DR, número, N. Só que rua, R maiúsculo, ponto, tá, gente? Escreve do jeito que tava. Doutor, D maiúsculo, R minúsculo, ponto. E número, o N minúsculo. Primeira questão. A abreviatura ES e CEP são formadas pelas letras iniciais, das palavras, das principais palavras do termo, ou apenas por parte. Como vocês estão vendo aqui, ó, quando eu tenho beijos, pegou a primeira letra e outras letras lá no final. Então, pegou partes do nome, né? Só que Espírito Santo, né? Espírito Santo, Espírito Santo. Pegou apenas as letras iniciais, tá vendo? Para formar a sigla.
Então vamos lá. Pelas letras, quando eu tenho aqui a palavra, a abreviatura de Espírito Santo e CEP, são formadas pelo quê? Pelas letras iniciais, as principais palavras do termo, tá certo? No caso aí, ES, Espírito Santo, e CEP, Código e Endereçamento Postal. Atividadezinha, né? Utilizando a primeira letra de cada palavra, forme as siglas referentes aos termos a seguir. Vocês sabem que sigla, abreviatura, são o quê? São palavras reduzidas, né? Estamos falando da mesma coisa. Abreviatura, palavra reduzida, sigla, tá certo? Aqui nós temos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é que eu vou retirar? As letras iniciais, tudo maiúsculo. I, B, G, E. Ok. Organizações das Nações Unidas. ONU. ONU. Registro Geral. RG. Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Somente isso. Pinte da mesma cor cada palavra e sua abreviatura. E nós temos abril. Eu peguei aqui abril. A gente vai fazer a ligação. Vocês vão pintar, tá certo? Abril, abril. Então, vocês vêm aqui, abril, aqui, ó, abril. Só era ter pintado de azul, os dois de azul. Aqui eu tenho professor. Cadê professor? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho Júnior, JR. Aqui eu tenho página. E aqui, por último, eu tenho CIA, que é o quê? Companhia. É o mais diferente assim, né? Pronto, era só pintar eles iguais, tá certo? Passando agora para a nossa próxima página, né? Quero que vocês iam fazer apenas pesquisar aqui a sigla, né, desses estados que nós temos bem aí. Vocês iam pesquisar e colocar aí, né, a sigla deles. Como, por exemplo, aí, no primeiro nós temos o quê? Roraima, RR. Depois nós temos Amapá, AP. Depois nós temos Pará, PA. Nós temos Amazonas, AM. Nós temos Acre, AC. Nós temos Rondônia, RO. Nós temos Mato Grosso aqui nós temos o que? MT. Deixa eu te ver pra te não errar. Voltando aqui pra cima aqui, ó, Maranhão, tá vendo aqui Maranhão? Maranhão, MA, Piauí, PI, Ceará, CE, tudo maiúsculo, gente. Depois de Ceará, nós temos Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, RN. Abaixo nós temos Paraíba, PB. Nós temos abaixo de Paraíba Pernambuco, PR, Pernambuco. Nós temos Alagoa, AL, Alagoa, depois de Alagoa aí nós temos quem? Sergipe, né? SE. Bahia, que ficou aqui no meio, BA. Abaixo de Bahia nós temos Minas Gerais, MG. Aqui nós temos Espírito Santo, ES. Rio de Janeiro, RJ. Aqui nós temos São Paulo, SP. Santa Catarina, SC. Rio Grande do Sul, RS. Paraná, PR. E Mato Grosso do Sul, MS. Pronto? E Tocantins, que a tia não disse Tocantins. Cadê Tocantins? Tá aqui, ó. Tocantins, tá? TO. E abaixo nós temos Goiás, GO. Pronto, eu acho que eu disse todos, né? Acredito que sim. Quarta questão. Em que estado você mora? Ceará. Escreva a sigla dele e a regra para a formação dessa palavra. Muito bem. Então, qual é a sigla dele, tia? CE. Tudo maiúsculo. Tá certo? Palavras terminadas em "ins", né? Aqui os nossos adjetivos pátrio, adjetivos gentílicos, aqueles relacionados à localidade, seja a naturalidade, seja cidade, seja estado, seja país, tá certo? Em alguns deles, não em todos, coloca-se ens, né? Ense,
E assim forma, como Ceará, cearense, né? Goiânia, goianiense, é uma cidade. Estado, nós temos Ceará, cearense. E país, nós temos Israel, israelense, né? Isso aqui são adjetivos pátrio, adjetivo gentílico, esse adjetivo onde eu pego o nome de cidade, ou o nome de estado, ou o nome de país, eu coloco esse ense no final e eu formo aí, né, a naturalidade de alguém, né, a origem. Em alguns casos não dá certo colocando esse, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos, né, relacione os nomes de município às palavras que se refere a cada um deles, pintando com a mesma cor. A tia vai fazer o quê? A ligação. E vocês pintam, tá certo? Iniciando como Londrina, Londrina, né? Londriniense. Depois, Paraty, paratiense. Araçatubense, Recife, recifrense e sinopense. Pronto, somente isso, vocês iam pintar. Segunda questão. Acrescente a terminação ense aos nomes de país a seguir e forme palavras. Canadá, canadaense, tá? Canadense, canadense, né? Algumas palavras elas vão perder a última vogal, como por exemplo, Canadá, né? Eu tiro o A e boto ense, canadense. Estados Unidos, fica o quê? Estadunidense, né? Estadunidense. E Uganda, tira o A do mesmo jeito, ugandense, tá certo? E essa terceira questão aqui a tia não passou, não é mesmo?